João 19, quem achou, diga amém. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 23. João 19, a partir dos versos 23 em diante. Diz assim: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Complete aí para mim, por favor. E isto aconteceu para que se cumprisse que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas. Também estava Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, complete mais uma vez, por favor, e para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas dos crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, dizendo ser verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Complete uma última vez para mim, por favor. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse. Mais uma vez, e estas coisas aconteceram para que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, vire-se em direção a alguém e diga assim para ele ou para ela: vai se cumprir tudo. Calma que eu não contei até 3 ainda, no 3. Quando eu disser 3, você libera a palavra. A palavra é esta: vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3, vai. Agora para o outro, repete: vai. Vai se cumprir tudo o que diz a palavra. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor jamais irão passar, jamais. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Daria uma direção e não seria capaz de executá-la? Pois nesta noite, como Maria, nós liberamos o mesmo verbo da canção que ela entoou, depois que gerou pelo Espírito Santo, quando disse: porque para Deus não é impossível, em todas as suas promessas Ele é fiel. Por isso a palavra adverte acerca dela mesma: seja todavia o homem falho, mentiroso, mas a palavra de Deus verdadeira. Por isso o maior salmo que temos é o de 119, porque Davi decidiu enaltecer a palavra de Deus, e ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua
palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lucas capítulo 5, o que disse Pedro? Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E eles lançaram e pegaram uma multidão de peixes tão grande que o texto diz que o barco quase ia a pique, quase, mas não foi, porque quem lança pela palavra não naufraga, não perece, não se frustra, não tenta, consegue. Por isso, em dado momento da tempestade, depois da experiência que Pedro teve com Jesus, quando as ondas açoitam a embarcação, ele vê Jesus ao longe e Jesus diz: filhos, não temam, sou eu. E aí ele libera a palavra, ele diz: se és tu mesmo, manda-me. O que ele está dizendo? Libera a palavra, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus libera a palavra quando ele diz: vem. E aí Pedro vem andando. Aí o texto diz que ele vem andando sobre as águas, mas ninguém anda sobre as águas, ele vem andando sobre a palavra, porque quando tem uma palavra, ela te sustenta, ela te garante, ela provê, ela te dá segurança. Levante a sua mão direita para o céu. Eu estou sentindo de Deus uma autoridade tão grande aqui, irmãos. Cumprimento de coisas poderosas acontecerão ainda antes que o ano de 2020 se encerre. Não dê o ano por encerrado. O Deus que fez tudo o que existe e que há em 7 dias tem tempo de sobra para trabalhar na tua vida ainda este ano. Levante a mão direita para o céu, coloque ela sobre a sua cabeça aí agora e diga assim comigo: eu estou debaixo de uma palavra. Talvez você não tenha R$1 no bolso, talvez você não tenha carteira de habilitação para dirigir um carro, talvez você ainda more de aluguel e não tenha casa própria, e alguém pergunta: você tem o quê? Nunca abre a boca para dizer não tem nada. Se tu conheces a palavra de Deus, tu diga: olha, não tendo nada, eu tenho tudo e estou melhor do que mereço, porque eu estou debaixo de uma palavra. Complete aí se você está me ouvindo. Eu estou debaixo de uma. Você está debaixo de uma palavra, e a palavra de Deus é segura. Sinta a solidez e a firmeza. Sinta a solidez e a firmeza do chão que sustenta você aí nessa cadeira agora. Bata no seu pé bem firme aí. Bata no pé não, perdão, bata no chão. Está sentindo? É firme, esse chão aí está firme, sim ou não? Dê uma olhada para o teto e veja se há uma cobertura sobre a nossa cabeça, sim ou não? E ela, por sinal, está muito bem feita. Toda correta. Se chover, chove aqui? Não. Se venta lá, venta aqui? Não. Porque debaixo estamos seguros e por cima estamos cobertos. Mas sabe qual é o problema? A gente quer dar mais atenção àquilo que a gente vê do que àquilo que a gente sabe. E se eu te disser nessa noite para você que acha que não tem nada, que acha que não tem o bastante, que acha que precisa de muito, porque muitas vezes não recebemos da parte de Deus coisas das quais Deus é capaz de fazer, não por falta de fé, mas por não termos conhecimento da palavra que está sobre nós. E aí começamos a desenvolver uma expectativa errônea de fé, dando mais força e segurança às coisas que vemos do que às coisas que sabemos. Por isso a Bíblia diz que a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo... Quem anda por fé não anda por vista, né? Mas não consideramos a palavra tão concreta quanto esse chão. Não consideramos a palavra no nosso dia a dia tão concreta quanto esse teto. Agora, meu irmão, passa um vento, um terremoto, Deus livre e guarde, seja lá o que for, esse chão vira poeira, esse teto voa igual papel. Porque parece sólido, parece firme, mas está suscetível às circunstâncias do tempo. Está suscetível às circunstâncias adversas e aos reveses da vida. Se o proprietário, acredito que seja municipal ou federal ou estadual dessa região, decidir fazer uma obra de ampliação e derrubar tudo, ele vem com a autorização, joga isso tudo aqui no chão, e outrora o que parecia tão firme, de repente se torna uma planta no mapa de um papel. Por quê? Porque isto aqui é terreno. Agora, aquilo que há sobre nós é eterno, e por isso a palavra de Deus garante: céus e terra passarão e como um rolo serão arrolados.
Mas a palavra do Senhor, esta nunca passa, esta permanece para sempre. Só que você quer dar mais crédito àquilo que você vê do que àquilo que você sabe. Você prefere confiar no chão que te sustenta debaixo dos teus pés. É por isso que eu volto a dizer acerca de Pedro. Quando ele ouve o Senhor dizendo vem, e ele é capaz de caminhar sobre as águas. E aí eu te pergunto, é capaz alguém de caminhar sobre as águas? Se anda sobre as águas sem ter uma prancha, gente? Se desliza sobre as águas sem ter um barco, gente? Claro que não. O problema não era estar num lugar sólido. Pedro estava dentro de um barco. Não havia absolutamente nenhum lugar ali ao redor mais sólido do que a embarcação de Pedro. Ele não estava se afogando, ele estava temeroso, porque o texto diz que o vento fazia barulho e o mar açoitava a embarcação. Só que ainda assim era o lugar mais seguro do mar, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Só que o lugar que parece mais estável quando você está, se torna nada quando Jesus chega. E aí, olhando Jesus, ele diz o quê? Vem. Jesus diz para ele, vem. E ele vai sair do lugar que parece mais seguro e vai botar o pé aonde tem onda se mexendo. Vai botar o pé aonde o vento está soprando. Só que ali ele caminha sem balançar. Ali ele caminha sem titubear. Eu não sei quantos passos ele dá antes de afundar, mas sobre a fé de uma palavra que foi liberada, ele caminha sem errar. Ele caminha com uma estabilidade maior do que a embarcação de madeira que ele estava. Por isso, depois que Jesus diz, vem, Pedro vai. Tem uma outra ocasião onde Jesus está ministrando a milhares de pessoas. O texto diz que havia uma multidão ali. E aí ele começa a trazer um sermão, e o sermão é muito duro. Nesse dia Jesus não multiplica pão, nesse dia Jesus não multiplica vinho, nesse dia Jesus não cura nenhum paralítico, não dá vista ao cego, não faz ouvir nenhum surdo, não dá voz a nenhum mudo. Neste dia Jesus não opera seus prodígios e suas ações miraculosas. Ele só prega e ministra a palavra. Aquele dia o milagre da palavra estava para a transformação de caráter. E muita gente quer espetáculo, não quer transformação de caráter. Aí o que acontece? Enquanto Jesus está pregando, o texto diz que o povo, ouvindo a palavra, sendo ela muito dura, porque não falava sobre aquilo que se podia realizar do lado de fora, falava sobre aquilo que precisava ser transformado do lado de dentro. Aí todo mundo começa a ir embora. O povo começa a ir embora, o povo começa a sair. Mas Jesus não é igual a gente não, que dirigindo o culto fica desesperado com hora, com isso, com aquilo. Já viu? Quando a pessoa vê que o pessoal está indo embora e começa a se preocupar com a hora, aí começa a dizer, não vai embora não que daqui a pouco fulano vai cantar. Não vai embora não que daqui a pouco vai ter oração de milagre. Não vai embora não que daqui a pouco vai acontecer isso ou aquilo. Isso é coisa de homem, rapaz. Jesus não está nem aí para isso. O texto diz que Jesus vira, vai geral embora, só fica os 12. Aí de vez ele incentivar, né? E falar assim, fica aí que daqui a pouco eu vou fazer um milagrão. Não, ele diz assim, e vocês não querem ir também não? Aí olha o que Pedro vai dizer, olha o que Pedro vai dizer. Pedro não diz para onde, porque não importa onde você está, quando você está na companhia certa. Você pode estar no melhor lugar do mundo, se você estiver na companhia errada, caviar não tem gosto, salmão não tem sabor, não presta. Porque não é o lugar que você está, é a companhia que está com você onde você está. Em contrapartida, eu aprendi isso com meu esposo, de tanta gente, né, andar na obra missionária. Eu me lembro que ele disse assim para mim uma vez, Camila, não é o que a gente come, é como a gente é servido. Às vezes, rapaz, alguém bota um banquete para você, mas só porque ministrou uma oferta na tua vida, te trata igual um funcionário. Aí vai lá e te dá, faz assim, faz assado. Acho que você tem a obrigação de fazer as coisas. Agora já aconteceu de eu chegar em casas, diante de Deus, aonde não tinha carne, o arroz era suado, fresquinho, o feijão só tinha alho e ali um ovinho estalado. Mas era tanta honraria, tanta graça, tanta comunhão, tanta presença de Deus. E aí meu esposo incutiu essa filosofia na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. Falei, rapaz, realmente não é aonde a gente está, é com quem nós estamos. Pedro já sabia que não importava ele ir para nenhum outro lugar. Aí o que acontece? Jesus diz, e vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro responde o quê? Para quem iremos nós, se só tu
tens palavra de vida eterna. Não, só vai celebrar agora quem conhece a força de uma palavra. Só vai reagir diante do que Pedro disse quem já chegou na igreja igual caco de barro e saiu igual vaso lotado da unção de Deus. Dias que a gente chega e a gente diz assim, quer saber? Eu vou pendurar a chuteira do ministério. Dia que a gente chega e diz assim, eu vou assinar a carta de divórcio. Dia que a gente chega e pensa assim, as promessas não vão se cumprir na vida daquele menino, porque Deus falou que ele ia ser doutor, mas ele só tira 2 em matemática, meio ponto em português. A gente chega desanimado, dilacerado. A realidade não combina com as promessas que Deus falou. Aí a gente vem para cá só para ter a resposta da decisão final. Daqui a pouco Deus usa o louvor, daqui a pouco Deus usa a palavra, daqui a pouco Deus usa um olhar, uma ministração, Deus usa até os meninos no louvor. Aí daqui a pouco a gente vai se enchendo. Aí volta para casa, escute essa, o casamento não mudou, não apareceu dinheiro na conta, os boletos ainda estão em cima da mesa, o bolso ainda está vazio, às vezes as dores ainda estão no corpo e a tristeza às vezes ainda te cerca. Só que a gente chega em casa com um olhar de esperança, a gente chega em casa com um sentimento de paz que excede todo entendimento, a gente chega de cabeça erguida, murcha a barriga, estufa o peito, porque de repente a gente começa a perceber que não é onde a gente está, mas é quem está com a gente. A gente entra fraco e sai forte, a gente entra desanimado e sai alegre. Às vezes as circunstâncias não mudam e alguém pergunta pra gente, e aí, caiu o dinheiro? Não. E aí, passou a dor? Não. E aí, o atribulado se aquietou? Também não. A fofoca acabou? Infelizmente continua. Então por que você está com essa cara? Por quê? O dinheiro não entrou, o plano de saúde ainda não está pago, o seguro do carro não sei como é que vai ser e o IPVA está atrasado, mas eu recebi de Deus uma palavra, e isso foi o suficiente. Por quê? Porque a palavra de Deus entra aonde o remédio não entra, a palavra de Deus entra onde o dinheiro não tem acesso. Às vezes você chega aqui e você diz, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um amigo, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher, e o Senhor está dizendo, por isso a tua lista de desejos é grande e a resposta demora a chegar. Tu devias pedir uma coisa só e é a mesma que Pedro. O que, Camila? Ao invés de fazer uma lista do que precisa, tu precisava de uma lista do que não pode faltar. E o que não pode faltar? A palavra. Se tu vieres hoje a este culto e ao invés de pedir dinheiro, casa, fama, sucesso, tu disseres assim, Deus, eu só preciso de uma palavra, manda uma direção e aponta o caminho, e neste caminho e debaixo dessa palavra aparece o carro, aparece a saúde, aparece o marido, aparece a restauração. Você não precisa de 1 milhão de coisas, você só precisa acreditar que está debaixo de uma palavra. Levanta a sua mão aí, estenda ela sobre a vida de alguém, não toque, só estenda ela sobre a vida de alguém e diga para ela, você está, grita aí para ela, você está debaixo de uma palavra, e isso é o suficiente. Se alegra, creia. Mas a gente quer achar que é esse chão que sustenta a gente. A gente quer achar, pastor Rogério, que é esse teto que cobre a gente. Irmão, sapatos até patrocínio dá. Segurança, quem dá é Deus. Cama, alianças, conchavos, patrocínios, contratos, dão. Colchões, dinheiro paga. Sono, só Deus dá. Roupa, parceria paga. Revestimento, se não vier do céu, não vem de lugar nenhum.
A internet pode te dar contatinhos. A network pode te abrir portinhas. Quer ter ministério consolidado? Se dobra diante daquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Dentre todas as igrejas, das 7 que receberam as cartas da Ásia, de João na ilha de Pátimos, a uma delas, Filadélfia, nos chama a atenção. Primeiro, porque foi a única que não recebeu uma advertência exortativa. E é interessante porque, na verdade, Filadélfia era uma igreja pequena. E o Senhor, Ele não desconsidera o fato dela ser pequena. Ele compreende que ela não era tão relevante em magnitude relacionada às outras igrejas. E aí ele já começa a inscrição da carta que seria dirigida a Filadélfia da seguinte forma: tendo pouca força. Só que por que está de pé? É pela força? Não. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Por isso eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Você está entendendo? Irmão, olha para cá. Preste atenção, porque eu sei que eu estou diante de muitas pessoas que desejam o episcopato. Eu sei que eu estou diante de muitos jovens que desejam um ministério. E isso é bom, eu não estou aqui para criticar isto. Pelo contrário, estou aqui para inspirar, para te motivar. Se eu pudesse ser um Paulo, guardado as devidas proporções, porque eu reconheço o meu lugar, mas se eu puder lhe dar uma palavra de ânimo, eu usaria a mesma que Paulo usou em direção a Timóteo, quando ele disse: desperta o dom que há em ti. Eu quero te animar, quero te fortalecer. A palavra do Senhor, ela é fiel, e ela diz assim: aquele que deseja o episcopato, excelente obra deseja, é digno esse desejo, e nós estamos aqui para motivar isso. Só que nós precisamos entender que o que sustenta isso é a palavra. É a palavra. Então você não pode inverter a ordem das prioridades. Por falta de palavra, há falta de conhecimento. Conhecimento da palavra. E por isso há destruição. O que disse o profeta Oséias? Meu povo foi destruído porque não tinha tabernáculo? Meu povo foi destruído porque não tinha sacerdote? Não, tinha tabernáculo, tinha sacerdote. Meu povo foi destruído porque não tinha história. Não, eles tinham história. Meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E o conhecimento é específico. Ele está dizendo conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que tem tudo, mas não tem palavra. Rapaz, você percebe o camarada forçando tudo. Forçando tudo. Ele tem tudo para dar certo, mas dá errado. Porque ele tem tudo, mas não tem. Aí é a mesma coisa de não ter. Aí vem o outro que não tem nada. Fala errado. Não é que eu estou incentivando o erro, mas fala errado. Às vezes não concluiu a 3ª série do ensino fundamental. Não sabe o que é rede social. Tá que nem eu, ainda nem tinha canal, né? O WhatsApp criou outro dia, o teu telefone é Anatel, aquele pequenininho. Mas de repente o pastor diz assim: fulano vai vir aqui cantar um hino. Aí vem ele, pé torto, gaguejando, esquisito. Mas está igual Davi, escondeu a palavra no coração. Para pregar, não. Para cantar, não. Para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele pega o microfone e a gente olha e diz: não tem jeito. Não tem roupa. Não tem status. A gente olha e ele é tão desconhecido que a gente catuca o vizinho e diz: quem é? Quem é? Mas quando ele pega o microfone, o holofote do céu resplandece em cima da cabeça do menino, da cabeça da menina. A gente começa a sentir um arrepio na espinha. E até quem não quer dar lugar, dá lugar. Quem não é batizado, recebe o batismo. E a gente diz: o que é isso? E a gente diz: rapaz, não tem nada. Veio de quê? Veio a pé. Mas ele tem palavra. Tem palavra, escute isso. Quando você absorve o conhecimento da palavra que Deus tem sobre a sua vida,
Isto é o suficiente para que você gere uma fé genuína. Complete para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. Isso gera em você uma fé. Isso gera em você uma fé. E o que está acontecendo com a maioria de nós? Não sei se pela filosofia da doutrina triunfalista, que foi incutida da década de 90 para cá, começamos a desenvolver um paradigma de fé que não tem sustentabilidade suficiente para ver milagres e para viver coisas extraordinárias. E por que não, Camila? Não é ausência de fé, está faltando palavra para que haja manifestação de fé. O que acontece? Presta atenção. Sem medo de errar, a maioria de nós que estamos aqui, na verdade eu poderia dizer até que todos que estão aqui, têm um nível mínimo de fé para estarem aqui, porque senão não estariam. Você viu o testemunho do pastor acerca das caravanas? Gente que veio de longe, gente que está aqui desde cedo, gente que não dormiu, a varize está gritando, a coluna está gemendo. Gente que está cansado, suado, já suou, já refrescou e já colou. Mas veio sobre a expectativa de ter uma palavra para que a sua fé seja motivada. E assim, coisas extraordinárias possam acontecer. Ouça isso. Mas Camila, se eu tenho palavra e se eu tenho fé, por que as coisas não acontecem? Porque nós estamos colocando a fé acima da palavra. Pode ficar tranquilo, fui eu que apertei o botão sem querer, tá de boa. Nós estamos debaixo de uma palavra e temos fé para crer que Deus é fiel para cumprir a sua. Camila, se eu tenho palavra e eu tenho fé, por que as coisas não estão acontecendo? Porque você pode ter a fé certa, mas se você estiver alojando ela no lugar errado, até o que era para dar certo vai dar. Agora, se você tiver a fé genuína, sendo empregada, ou seja, a crença da fé genuína, sendo empregado no lugar certo e do jeito certo, até o que era para dar errado vai dar certo. Ouça isso. Mas o que acontece? As pessoas no seu paradigma de fé e de vida com Deus agem da seguinte maneira: primeiro eu tenho que ter fé, e aí depois você vai descobrir a palavra. E é por isso que as coisas começam a dar errado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé, ela não pode vir antes da palavra. Toda a fé que vem antes da palavra não é genuína, é sensacionalista. Toda a fé que vem antes da palavra é motivacional, não é real. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Nós estamos vivendo um tipo e um movimento de fé na eclésia que não se sustenta. Ele só dura o horário que o culto dura. Você se anima enquanto eu prego. Quando eu termino de pregar, como eu não fico lá 24 horas pregando na tua casa, aí tu te arrefece. Tu acredita no milagre enquanto o louvor está sendo entoado. Depois que para de cantar, a tua fé arrefece. É por isso que a tua vida parece aquele gráfico de eletrocardiograma. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. No domingo você vai no culto, você crê. Na segunda-feira você aguenta. Na terça, se recebe uma palavra ao contrário, já desanima. Aí na quarta volta para o culto, choramingando, entristecido, chateado. Recebe uma palavra, aí tu te fortalece. Na sexta-feira tu te sustenta. No sábado, viveu alguma coisa difícil, já oscila de novo. Por quê? Porque esta fé não está respaldada na palavra. Esta fé está respaldada numa motivação sensorial. É a alegria de um culto, é a harmonia de um louvor, é a intrepidez do pregador, é a palavra motivacional de alguém, é a inspiração de um congresso. Nada contra a fé motivacional. O problema é que ela não se sustenta, e isso faz com que a sua vida fique oscilando. Ou seja, você depende de congresso a vida toda, depende de pregador a vida toda, depende de palavra de profeta a vida toda. Você se torna refém de profecia a vida toda, se torna refém de revelação a vida toda. Por quê? Porque você só funciona se for motivado, só funciona se for ativado. E na verdade, Deus não te fez para ser refém, Ele te fez para ser livre. Por isso Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. Então preste atenção, volte para cá. Na dinâmica do milagre, da realização, do cumprimento da palavra, a fé não vem antes da palavra. Primeiro vem a palavra. Esta palavra
palavra, se for fiel e verdadeira, instintivamente vai gerar a fé. E se ela gerar esta fé, nada te abala. Pandemia não te abala. Lockdown não te abala. Mudança de governo da América não te abala. Se vai ser o mesmo governo no Brasil daqui a 2 anos, nada disso te abala. Por quê? Porque você não tem fé no governo, você tem fé na? Você não tem fé no pastor A, B ou C, você tem fé na? Você não tem fé no pregador X ou Y, você tem fé na? Você não tem fé na campanha assim ou assado, você tem fé na? Então, tendo campanha ou não tendo campanha, ela crê. Vindo para o culto ou não vindo para o culto, ela crê. Porta aberta ou porta fechada, ela crê. Marido embriagado ou sóbrio, ela crê. Filho sendo aviãozinho do tráfico ou não, ela crê. Por quê? Porque ela não está confiando em absolutamente nada que seja motivacional. Ela não depende de uma circunstância favorável. Ele não depende de uma circunstância agradável para crer naquilo que foi falado. Por quê? Porque não é uma fé sensorial, é uma fé verdadeira, genuína, respaldada na palavra. Por exemplo, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele declarou para nós a motivação que ele tem de fazer cumprir tudo que ele fala para nós. A motivação dele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não quer cumprir só o que ele tem para nós, mas também quer cumprir os planos que nós fazemos com ele. Por isso ele diz assim antes de subir: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ouça isso: pedireis o que quiserdes em meu nome e vos será feito ou dado. Mas ele diz, isso só vai acontecer se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em. Só que você fica achando que Deus corresponde a sentimentalismo. Você fica achando que Deus responde a cor de pele. Você fica achando que Deus responde a conta bancária. Não. Deus corresponde à sua palavra. Se houver conhecimento de palavra, haverá fé para que haja cumprimento de palavra. Escute isso. Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer nada. Ouça isso com muita atenção. Presta atenção, redobra a atenção. Olha para cá. Presta atenção que eu não quero ficar de herege. Se você não prestar atenção, antes o anátema seja tu. Ouça isso. Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente. Mas de um tempo para cá a gente diz assim: isso e aquilo não aconteceu porque eu não tive fé. É porque eu não tive fé. Como se Deus usasse a nossa fé como mola propulsora para que Ele tivesse poder para fazer milagre. Por isso eu vos afirmo, Deus não depende da nossa fé para fazer nada. E isto está provado, Deus só reage diante da sua palavra. Gênesis capítulo de número 1. Camila, onde vai entrar João 19? Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver já já. Gênesis capítulo de número 1, você vai ver a manifestação da palavra de Deus. Em Gênesis 1, na criação dos céus e da terra, de tudo que existe e que há, você não vê manifestação de fé, você só contempla a manifestação de palavra. O autor da carta aos Hebreus afirma o que eu estou dizendo quando ele diz assim: porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua. Então quem criou os céus e a terra? Deus criou por intermédio da sua. Por isso que em Jesus toda a obra é executada. João capítulo de número 1. Ele não fala o nome de Maria, não fala o nome de José. Ele vai direto no alvo. Ele diz, no princípio era o verbo. O verbo é o que, gente? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Nele estava a vida. A vida não está na fé, a vida está em Jesus. A vida não está nisso ou naquilo, a vida está em Jesus. Aonde está a vida? A vida está na palavra. Por isso João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Volta para Gênesis 1, quem ainda me ouve, diga amém. Quem ainda aguenta mais 20 minutos, diga glória. Lá em Gênesis 1, o texto diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Significa que não havia nada. Complete aí, igreja. Não havia, mas Deus estava lá.
Não estava? Deus estava lá, mas não havia outra coisa. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou em algumas versões sobre a face do abismo, porque estava tudo em trevas, não se via nada. Não é o espírito de Satanás. O texto diz que o espírito que ali se movia, ainda que fosse sobre o abismo, sobre as trevas, era o Espírito de Deus. Então preste atenção. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia, mas Deus estava lá. Aí ele continua e diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, não bastasse Deus estar, seu Espírito ainda mas não faz nada. Deus está, o Espírito está, mas não acontece, não se cria, não se produz. Porque pode ter Deus e o Espírito, eles só reagem diante da... Eu não ouvi, diante da... Aí ouça isso. Dá continuidade no texto e diz assim: e disse Deus. Primeiro verbo, é a primeira palavra liberada. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu, igreja? E houve luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quando Deus diz haja luz e a luz aparece, quem foi que disse? Está ligada essa palavra? Hã? Quem foi que disse amém? Eu creio. Quando o texto diz e disse Deus haja luz, quem foi que disse amém? Assim seja. Alguém disse alguma coisa? Alguém precisou ligar na terra o que Deus mandou do céu? Então não responda o que você acha ou o que já ouviu de alguém. Só responda de acordo com o que você conhece da palavra. A manifestação de fé em Gênesis 1. A manifestação de fé em Gênesis 1. Vou perguntar de novo que ainda tem gente em dúvida. A manifestação de fé para Deus fazer e criar tudo que criou em Gênesis 1? Não, o que há é manifestação de... Então Deus não precisou da fé de ninguém para fazer sol. Deus não precisou da fé de ninguém para fazer lua. Deus não precisou do apoio de ninguém para criar terra. Deus não precisou da ajuda de ninguém, da concordância de ninguém para o firmamento se estabelecer entre o céu e a terra. É isso que nós estamos afirmando? Sim, é isso que nós estamos afirmando. Por quê? Porque Deus não depende da minha fé para fazer nada. Escute isso. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua. Então por que eu creio? Porque eu crer faz com que aquilo que Deus já fez me dê condições de receber. Então preste atenção. A minha fé não dá para Deus o poder de fazer. E por que ainda assim eu creio? Porque a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Pelo poder da palavra dele, ele começa a criar. E ele vai criando. Verso 31 do capítulo de número 1. Aí ele diz assim: eu tenho vos dado tudo. Eu criei tudo, eu fiz tudo. E ele diz: e eu tenho vos dado tudo. Olha para alguém aí e diga: já está tudo feito. Não, olha aí, anima alguém com essa boa nova e diga para essa pessoa: está tudo pronto, está tudo pronto, está tudo. Olha para ela e diz assim: tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, diga, tudo o que você sonha. Anime essa pessoa e diga para ela: já existe. Deus já criou, Deus já fez, já tem nome, já tem endereço. Eu vou falar rasgado e você vai entender. Esse marido que você sonha, ele já existe. Essa casa que você quer morar, ela já existe. Este ministério que você quer exercer, para Deus ele já é. Você me vê aqui pregando e diz assim: eu creio que um dia sou eu. E Deus está dizendo: eu não creio, eu vejo você pregando ali. Por quê? Porque Deus não precisa da minha fé para fazer. Já está feito. E por que eu creio? Porque é a minha fé que me dá condições de receber aquilo que Deus já fez. Está tudo pronto, filho. Está tudo pronto. Ninguém pega Deus de surpresa.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ai meu Deus, compartilha isso com os 3. Seja profeta de Deus na vida de alguém e diga: já está feito, já está pronto. Já está feito, já está pronto, já existe. A palavra de Deus já manifestou tudo o que você precisa. A palavra de Deus já garantiu tudo que você almeja. Pela palavra de Deus você conquistará tudo que você, tudo que você espera em Deus. A palavra de Deus vai cumprir. Deus está dizendo: não é você que vai cumprir, é a minha palavra que já cumpriu. Você só precisa crer para receber aquilo que já existe. Você só precisa crer para receber aquilo que eu já fiz. E como eu creio? Como eu creio, Camila? Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. E como eu creio na palavra? Para crer, eu preciso conhecer o que a palavra diz ao meu respeito. Mas se não houver conhecimento do que Deus disse a meu respeito, não haverá fé que sustenta o recebimento do que Deus já fez. Porque fé não é para dar para Deus poder de fazer. Fé é para me dar poder de receber o que Deus já. Só que a gente acha que Deus não fez porque não vê. Você tem dificuldade de acreditar em coisas que já existem, mas você gera descrédito nessas coisas só porque você ainda não. Só que não é porque você não viu que não significa que aquilo já existe. Então você só vai acreditar que o Japão é real se pisar no Japão? Então você só vai acreditar que o Canadá existe se pisar lá? Se não é assim com as coisas que você vê na televisão, e por que não é? Porque você vê. E é por isso que o Senhor está dizendo: ei, as minhas ovelhas conhecem o som da minha. Por isso a fé que eu preciso ter para receber o que Deus tem tanto poder para fazer que já está feito, não pode vir baseada naquilo que eu vejo. Precisa estar conscientizada naquilo que eu, filtrada naquilo que eu ouço. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai virar-se em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: primeiro palavra. Amém? 1, 2, 3, diga para ela. Isso, diga de novo, diga primeiro palavra. Vamos dizer para uns 5 aí, primeiro palavra. Primeiro palavra. Primeiro toma conhecimento da promessa. Primeiro avalia o que Deus te disse. Primeiro observa o que Deus te falou. Primeiro se coloca na posição de trazer à memória aquilo que Deus disse e acerca da sua vida, da sua casa, da sua família. Por que é que Deus respondia tão rapidamente às orações de príncipes como Abraão, como Noé, como Moisés, como Jó? Porque eles eram príncipes de obediência. Mais fé não tem quem diz que crê, mais fé tem quem obedece o que diz que crê. Na analogia de Tiago e João acerca da fé, principalmente de Tiago, que é ele quem afirma que a fé sem obras ele vai começar essa explicação como se ele traçasse um diálogo onde alguém lhe perguntasse assim: me diga aí, qual é o tamanho da sua fé? E ele dissesse: não, eu não preciso te mostrar o tamanho da minha fé. Olhe as minhas obras, e vendo as minhas obras, você saberá qual é o tamanho da minha fé. Então veja, mais fé não tem quem diz que crê, mais fé tem quem crendo faz o que precisa ser feito. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. A gente quer espiritualizar aquilo que a gente não é capaz de executar. Porque é mais fácil fingir que eu tenho fé do que confessar a incredulidade que mora em mim. Não, ouve isso aí que eu preciso falar isso. Sabe por que milagres estão deixando de acontecer? Não é porque Deus não tem poder de fazer, mas é porque eu não estou tendo poder para receber. Porque Deus não depende da minha fé para fazer. Sou eu que dependo da minha fé para receber aquilo que Deus já. Camila, como é que eu
sei que já está feito. Pergunta para a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo de número 5, sozinha em casa, se liga, sozinha em casa, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Ó a palavra que ela desenvolve, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. O texto diz que Jesus passa por entre a multidão, ela esbarra na orla das vestes dele, e o texto diz que imediatamente, na hora, a gente quer protelar coisas que Deus quer fazer hoje, como se não estivesse no tempo de Deus, e Deus está dizendo, confessa que você não tem fé para receber hoje, e não que eu não queira fazer agora, porque o nome de Deus é já. Mas é melhor espiritualizar e dizer que não está no tempo do que confessar a incredulidade que mora em mim. Me mostre um milagre que alguém em situação de petição pediu a Jesus e ele disse espera. Me mostra um. Me mostra um. Me mostra um profeta que liberou de Deus uma palavra para alguém e a palavra era espera. Não era. Olha o que o leproso fez diante de Jesus. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Sabe o que significa se tu quiseres? Quando tu quiseres. Aí Jesus diz assim, eu quero. Eu fico imaginando que ele pensa, mas quando? Ele diz, agora, ser limpo. Mas a gente quer espiritualizar. Volta para Marcos 5. A mulher está andando e ela está pensando, se tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Aí o texto diz que Jesus passa, ela estende a mão e recebe. Quando ela recebe, na hora ficou curada. Para analisar, a grosso modo, ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Não, analisa o texto. Ela fez uma oração? Não, analisa o texto. Ela fez uma oração? Ela pediu a Jesus para... Mano, ela foi lá. E porque estava debaixo de uma, meteu a mão. Não precisou agarrar ele. Não precisou espremer ele. Ela só deu uma esbarrada na orla das vestes. E o texto diz, estancou na hora. A hemorragia que ela tinha. Eu vou perguntar de novo, ela pediu? Ela fez uma oração? Não, ela desenvolveu a capacidade de crença em cima de uma palavra. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sacode alguém aí e diga, você precisa de palavra. Não é dinheiro, não é contatinho, é palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou te mandar esperar, ele diz vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. O centurião sabia disso. O centurião sabia disso. Você conhece a história dele? Ele chegou diante de Jesus e ele disse, meu filho está em casa, muito mal. Eu estou achando que é para a morte. Jesus disse, vamos lá, que eu vou impor as mãos sobre o seu filho. Ele disse, olha, eu sou um homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade. Ele está dizendo, eu sei distinguir quando alguém tem uma palavra de autoridade. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa, basta com que tu liberes uma. Aí olha isso, Jesus diz, eita, que eu não tinha visto ainda tanta fé. Ele disse em algum momento, eu tenho fé? Ele disse, manda a... Fé você não fala, fé você vive. Ele chega em casa, Jesus libera a palavra. Ele chega em casa, procura o menino na cama. Pergunta para alguém, cadê ele? Ele levantou, comeu. Tá bem. E a febre? Deixou. Aí dá uma curiosidade nele. Ele diz assim, fala aí comigo. Que hora mais ou menos era isso? Aí alguém responde para ele, ó, era por volta de umas 5 da tarde. Ele diz, era a hora que ele liberava a palavra. Enquanto você espiritualizar o que Deus já te deu autoridade para executar, você vai ter palavra, vai ter fé,
Vai ter Deus, vai ter o Espírito de Deus, mas não vai acontecer? Eu sei que tu é crente, irmão. Eu sei que a senhora é crente, minha irmã. Mas as coisas não estão paradas porque Deus está dizendo espera. Segunda Reis 4, e eu encerro em João 19. A viúva, cujo marido deixou uma dívida e agora o credor está na porta para levar seus 2 únicos filhos como pagamento da dívida que ele fez, procura Eliseu, porque o marido dela era da escola de profetas. Lembra que Eliseu estava erguendo uma escola de profetas? Lembra do machado? Lembra da tenda? Lembra do tronco? Parece que o marido dela estava envolvido na construção. Aí ela diz: tu sabes que meu marido, teu servo, era um homem temente ao Senhor. Ela mora muito perto, ela está na região. E é interessante que Eliseu respalda o que ela está dizendo. Ele não questiona, ele sabe quem ela é. E se responsabiliza pelo que está acontecendo na casa dela. Mas ela me parece ter intimidade com a via profética. Primeiro, por saber quem procurar. É muito importante saber quem procurar quando não souber o que fazer. Aí ela diz para ele: morreu, e agora o credor está lá na porta, profeta. Aí ele diz assim: declara-me o que tens em casa. E ela responde: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. A não ser uma botija de azeite. Ela só tinha uma. Vem comigo, eu já estou encerrando. Ela só tinha uma. Só uma botija de azeite. Aí ele vai dar 3 vais para ela. Verbo imperativo. Porque a palavra que Deus libera sobre nós sempre está em caráter de verbo imperativo. Lembra quando ele apareceu a Abraão? Sai, vai. Tem que executar. Tem que fazer. Aí ele diz assim para ela: então vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Coloca todos eles dentro do teu quarto. Depois vai, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e derrama o azeite da botija dentro dos vasos. Ouça isso. Ele disse: entra no teu quarto e derrama. Qual é a palavra? Vem comigo, qual é a palavra? Ele diz: derrama o azeite da botija dentro dos vasos. A mulher vai e pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Botija é pequena, vasos são grandes, são maiores. Por isso o nome de um é botija e o nome do outro é vaso. Coloca tudo dentro do quarto, ela fecha a porta. Aqui está o vaso e aqui está a botija. Então vamos lá, deixa eu ver se você tem fé. O que eu tenho aqui na minha mão direita? Isso, o que eu tenho aqui na minha mão direita? Uma botija. E aqui no púlpito eu tenho um? Isso, só para a gente entender. Aí ela entra no quarto e o texto diz que ela faz o que ele mandou. Ele mandou ela fazer o quê? Ele mandou ela fazer o quê? Derramar, deitar, derrama. Ela foi lá e derramou. E o texto diz: e enquanto não foram cheios todos os vasos, o azeite não parou de descer. Vamos lá. Enquanto não foram cheios todos os vasos, o azeite não parou de... Então veja bem, o milagre da multiplicação do azeite, 2 Reis capítulo 4, Deus não multiplica o azeite dentro da botija, também não multiplica o azeite dentro do vaso. Por que Deus não multiplica o azeite dentro da botija? Porque mesmo que Deus lotasse a botija de azeite, matematicamente falando, ela não tinha condições de encher todos os vasos, porque a botija é porque Deus escolheu as coisas que não são. Escute isso. Então, na dinâmica do milagre, o azeite não é multiplicado dentro da botija. Ah, Camila, então já sei. O azeite é multiplicado dentro dos vasos. Também não, porque Deus não vai mandar você usar o que tem para trabalhar no que é emprestado. Deus vai usar o que você tem para abençoar o que é emprestado. Porque quando Deus quer honrar alguém, Ele faz isso. O varejo abastece o atacado. Então preste atenção.
O azeite não multiplicou na botija e também não multiplicou dentro do vaso. Por isso a palavra de ordem é: quando entrar no quarto, derrama. Vamos lá. A palavra de ordem é essa: quando entrar no quarto, quando entrar no quarto. Mas se é hoje, a gente está debaixo de uma palavra, o profeta diz: entre e derrama. Sabe o que a gente faz? Vamos ser honestos. Quando a gente vê aquelas bocas largas dos vasos, quando a gente vê o tamanico da botija, sabe o que a gente faz? Olha por vaso, olha para a botija e diz assim: Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui essa botija, eu quero colocar excelso e magnânimo. Você está querendo espiritualizar o que não tem fé para fazer. Eu conheço essa oração. Essa oração não é para manifestar fé. Essa oração é para maquiar a incredulidade. E Deus está dizendo aqui, rasgado para alguém: até quando você vai maquiar a incredulidade? É melhor ser sincero acerca dela. Sabe por quê? Deus tem disposição para trabalhar numa incredulidade sincera, mas não suportará uma fé falsa. Então pare de espiritualizar o que você precisa confessar. Milagres estão deixando de acontecer hoje, não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque a gente quer cozinhar o milagre em banho-maria. Você quer ver? Quantas vezes Deus já ungiu a tua vida? Quantas vezes Deus já liberou profeta para liberar palavra sobre a tua vida, dizendo assim: eu coloquei nas tuas mãos unção para curar. Quando você vê gente enferma, quando você vê mendigo embaixo da ponte, teu corpo arrepia, tua mão sua, você diz: eu quero ir ali, eu quero tocar, eu quero ministrar, porque de fato esta unção está sobre você, mas você nunca toca, nunca derrama, nunca ministra. E por que não? Porque você passa o culto inteiro, na hora que está tudo pegado na glória, esperando um anjo aparecer, esperando o óleo ficar amarelo, esperando alguma... Aí você fica assim: Deus, me dá unção, porque tu sabes que se tu me der unção eu vou tocar, se tu me der unção eu vou fazer. Deus está dizendo: eu já te dou unção há mais de 10 anos. Unção você não precisa não. Ao invés de pedir unção, começa a dizer: Deus, me dá coragem para ir lá e executar e fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Deus coloca o Ebal e o Gerizim diante de Moisés e do povo. Sobre o Gerizim, amando da palavra, ele diz o que vai acontecer se Israel ouvir e obedecer. Vamos lá, se Israel ouvir, vem pra gente terminar junto. Se Israel ouvir, ele diz: se vocês ouvirem o que? Os mandamentos, que significa a palavra. Vamos lá, os mandamentos, que significa a palavra. Ele diz que eu, o Senhor, hoje vos entrego no meio de vós, se vocês ouvirem e obedecer. Ele não diz se vocês ouvirem e creem, porque fé está muito mais relacionado com obediência do que com estímulo. Se vocês ouvirem e obedecerem, tudo que aqui hoje eu derramo sobre o Gerizim vai correr atrás de vocês. O quê? Aí ele diz: bendito será na cidade, bendito será no campo, benditos serão teus negócios, benditos serão os teus investimentos, benditos serão os teus filhos, bendito será o fruto do teu ventre, bendita será a tua amassadeira, bendito serão os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos nos filhos dele. Eu, o Senhor, farei. Quem vai fazer? O Senhor. Eu, o Senhor, farei. Eu, o Senhor, farei com que todas essas bênçãos vos persigam até que vos alcancem. Você quer saber o que é mais eficaz do que campanha de oração? Vida de obediência. Aí ele diz: se vocês ouvirem eu, o Senhor, farei. E a mesma coisa ele diz sobre o Ebal, mas para maldição. Agora, se vocês ouvirem e não obedecerem, eu também farei com que todas essas maldições vos persigam até que vos alcance. Veja, ele não diz se vocês ouvirem e creem. Só para a gente entender, gente, eu estou dizendo que tem que ter fé, mas se isso não for uma realidade, não adianta dizer amém. Ele diz: se vocês creem, parafraseando para nós hoje aqui, não me provem isso dizendo amém, me provem isso obedecendo o que eu disse. Para de espiritualizar o que eu já mandei você A mulher viu o milagre e Deus multiplicou o azeite no fio, porque o texto diz que enquanto tinha vaso, o azeite continuava a
Então ela ficou ali, ó, com a mão virada, ó, e o azeite descendo. Meu Deus. Deus está dizendo, você não pode esperar acontecer para dizer que crê. Você tem que fazer com aquilo que você tem. E enquanto você faz, você vai ver. Aleluia. Fecho agora em João 19. 3 oportunidades nós lemos. E nas 3 oportunidades a palavra que repetimos foi: e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Aí só para a gente corroborar tudo numa palavra só, vamos substituir escritura por palavra, ok? 3 ocasiões e nós lemos ali. E todas elas terminaram da seguinte maneira: e isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. E todas elas são palavras ditas pela boca do profeta Isaías, centenas de anos antes de acontecer o fatídico dia do Calvário e da entrega de Jesus na hora da crucificação. Escute isso. A primeira vez, e eu não me alongo mais, é sucinto, por isso eu comecei de trás para frente. A primeira, o texto diz que os soldados pegaram a túnica, tiraram as vestes, rasgaram, lançaram sortes, repartiram em 4. Sabe o que é isso? Vergonha, vitupério, desnudaram o corpo do Filho de Deus. É um escândalo o que está acontecendo. Jesus já não bastasse estar entre 2 criminosos, agora está praticamente nu entre eles. O Santo de Israel despido em público. É dolorido ou não é? É vergonhoso ou não é? Vem comigo, é desagradável ou não é? Só que João diz, eu sou testemunha ocular. Sabe o que isso significa? João está dizendo, eu não estou falando para vocês o que eu ouvi, eu estou falando para vocês o que eu sei. Eu vi, eu estava lá até o final. E eu estou falando para vocês a fim de que vocês, ouvindo o que a palavra cumpriu, também possam crer naquilo que agora eu creio que é verdadeiro. Aí ele diz, primeiro, despiram ele, vergonha, dor. Os adversários e os algozes expondo o corpo de Cristo no madeiro. Só que olha o que ele diz: e isto aconteceu para que se cumprisse a... Vem, crente, sem preguiça. E isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Aí ele diz, foi o que fizeram os soldados. Então vamos interpretar o texto. Quem fez isso foram os... Mas ele diz, isto aconteceu para que se cumprisse a... Então os soldados só fizeram para fazer cumprir. Camila, ainda não entendi. Recebe o que é de Deus para a tua vida. Se tu tiveres conhecimento de qual é a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida, até o que o teu inimigo fizer, até a maneira como o seu adversário se opor diante de você, você não vai se embaraçar com isso. Como um ponteiro de um relógio trabalha para marcar a hora, quando você tem noção da palavra, Deus está dizendo, você não fica embaraçado. Por que não, Camila? Porque você vai saber que o teu adversário está trabalhando para fazer cumprir uma palavra que Deus já liberou. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Este problema que se levantou, esta dificuldade que você está passando, Deus está dizendo, se você não tiver conhecimento da obra que eu tenho na tua vida, você vai bater o carro na primeira carreta. Mas se tu te lembrares do que eu falei, você vai ver que esse inimigo está trabalhando de graça para fazer cumprir aquilo que eu disse a teu respeito. Camila, ele não sabe e ele não precisa saber. Basta eu saber que aquele que me guarda não dorme e continua trabalhando por mim, mesmo quando o adversário... Tem gente que pensa que está te ferindo e está cumprindo a palavra. Tem gente que pensa que está te arrebentando e está te jogando para mais perto do centro da vontade de Deus. Tem luta que pensa que vai acabar com a tua vida. Tem problema que chega para pensar que é a tua morte. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, é a minha palavra te empurrando para o centro do meu propósito. Ora, barra, choria. Segunda vez. O texto diz, e para que se cumprisse e para que se cumprisse disse Jesus, vendo que tudo já estava consumado, disse assim, tenho sede.
Presta atenção que isso aqui é muito sério. É possível que Jesus esteja com sede? É. Depois de percorrer a Via Cruz, depois de subir o Gólgota, depois de carregar, é possível. Mas meu irmão, você acha que quem sabe que vai morrer tem problema se morrer de sede? O texto é claro, não precisa inventar, está escrito, você leu comigo. Vendo que já estava consumado, para que se cumprisse a disse. Então peraí, Jesus não está dizendo tenho sede, porque de fato quer beber água. Jesus está dizendo tenho sede, porque mesmo que queira beber água, não vai pedir de beber água porque quer beber água, vai pedir de beber água não motivado por uma necessidade. Vai pedir água porque ele sabia qual era a palavra que o profeta Isaías havia declarado acerca daquela hora. Qual? Responde para mim. Jesus já sabia que ia pedir água, mas ia beber vinagre? Sim ou não, gente? Estou falando do Filho de Deus, ele sabia da obra, ele é o verbo. A palavra que descreve sobre ele é dele. Então vamos lá. Jesus sabia que ia pedir água, mas ia beber vinagre? Sim ou não? E mesmo assim ele pede. Então se ele sabia que ia pedir água, mas ia beber vinagre, está pedindo porque está com sede? Está pedindo para se cumprirá? Essa é a segunda parte da maturidade da fé. Quando? Quando eu faço coisas que não estão ligadas ao que eu quero, mas estão ligadas ao que eu preciso fazer. Para quê? Para cumprir a palavra. Essa é a parte mais difícil de provar para Deus que a fé que a gente tem é genuína. Qual? É aquela que eu não espero o profeta fazer. Eu sei o que é, eu vou lá e cumpro aquilo que Deus quer que eu faça. Camila, eu ainda não entendi, então você vai entender que eu vou falar rasgado. Quem aqui já pediu perdão para alguém sem ter feito nada contra essa pessoa? Mas foi lá e disse, vou pedir perdão. Eu sou o agressor? Não. Eu sou o ofensor? Não. Foi eu que dei o calote? Não. Mas como criou um ambiente instável, eu vou lá pedir perdão. Por quê? Porque o crente sou eu, quem está debaixo de uma palavra sou eu, quem precisa se consertar sou eu. Por quê? Porque dos algozes Deus não espera nada, mas dos crentes Ele espera que se cumpra a palavra. Sacode alguém aí agora, sacode alguém aí agora e diga para esta pessoa, quando ninguém cumprir a palavra, cumpre você, cumpre você. Não espere os outros fazerem aquilo que Deus já te deu a autoridade para fazer. Vai lá e faça. Terceira. Vai cumprir tudo, vai cumprir tudo, vai cumprir tudo, mesmo que sofra, vai cumprir, mesmo que tenha momentos tristes, vai cumprir tudo. Você diz, Camila, eu estou no vale, e Deus está dizendo, esse vale também faz parte do cumprimento da promessa, vai cumprir tudo. Ele está dizendo, suporta a dor, porque aquele que te garante a dor, também garante o terceiro dia da ressurreição. Vai cumprir tudo. Terceira e última. Já está consumado. Ele dá o último suspiro. E ele entrega o seu espírito. Isso é maravilhoso. Porque quando você sabe o que Deus diz a seu respeito, ninguém te toma nada. É você que entrega. Por isso Jesus disse, quando Pilatos tentou negociar com ele, como quem diz, eu tenho autoridade para te mandar prender e soltar. Vamos fazer um acordo aqui agora? E eu vejo se eu consigo te liberar. Achando que o poder daquilo que Jesus estava fazendo estava na mão de Pilatos. Aí Jesus diz para ele, não, Pilatos, a minha vida ninguém toma. Sou eu que a... Porque quando você sabe o que te espera, o que acontece na tua vida dá susto nos outros, e você não. É por isso que nego pira em enterro de crente. É
por isso que ninguém entende quando vai no leito do enfermo no hospital. Ele é crente, a gente chega desesperado, porque não sabe o que vai acontecer, e diz, eu vou orar para curar. Quando o cara já sabe o que vai acontecer, ele diz, não ora não, que eu já vi o portão, já vi a mansão, eu estou tranquilão, eu vou para lá. Quando você sabe o que é, ninguém te toma. Aquilo que acontece na tua vida espanta os outros, mas não espanta você. Ele entrega o Espírito, e o texto diz que Jesus morreu. Complete aí, Jesus. Agora ouça, morto não se defende, morto não reage, morto não argumenta, morto não se protege, morto não faz absolutamente, porque está. Talvez você diga, Camila, onde eu me encaixo nisso? Porque o dia a dia da vida ensinou para a gente que a morte nem sempre está debaixo da terra. Quantas vezes, como vivos, precisamos agir como se estivéssemos? Às vezes estamos em ambientes que a gente não pode falar, não pode se defender. Dependendo do ambiente que você está inserido, você não pode fazer nada. Parece até como Cristo, a gente parece que está amarrado. Dependendo na casa de quem que tu está tendo que dividir a kitnet, você vê e não pode falar. Aí você diz, Camila, e numa hora dessa, quando eu não posso reagir à palavra? Camila, e numa hora dessa, quando eu não posso manifestar a palavra? Aí vai acontecer o que aconteceu com Jesus. João está dizendo, eu vi, e estou contando para vocês, porque quero que vocês creiam nisso também. Chegando-se, porém, a Jesus, vendo que já estava morto, cada um tinha um pedaço de madeira na mão, e arrebentaram as pernas do primeiro, que com ele havia sido crucificado. Fizeram a mesma coisa com o terceiro que estava ao outro lado. Aí João diz, mas chegando-se, porém, a Jesus, não quebraram as pernas. Por que não quebraram se tinha madeira? A primeira coisa que você já tem que entender é que sobre a vida de quem tem a palavra, coisas aleatórias começam a acontecer. Sabe por quê? Tem assim, ó, 1, 2, 3. Quebram o de cá e o do meio é o último. Já começa a esquisitice daí. Tem coisas estranhas acontecendo e você diz, não estou entendendo nada, não tá? É a palavra ali, ó. Você pode não estar podendo reagir, mas ela é viva. Ela é viva. Oh, eu vou falar de novo. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é independente. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é escudo que defende. Ela é espada que apaga os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus tem vida. Camila, eu ainda não entendi. Então recebe, porque você vai entender agora. Deus está dizendo, se você viver a vida na palavra, se você viver para cumprir a palavra vai reagir por você quando você não puder reagir mais ela. Jesus não podia se defender, mas a palavra reagiu. Jesus não podia falar nada, mas a palavra já reagiu. João estava ali, mas ele não podia dizer, por favor, não quebra. Ele precisou ficar quieto. Deus está dizendo, eu estou paralisando gente que te ama, para te provar que quem peleja por você é a minha palavra, que quem faz o que precisa ser feito é a minha palavra. João disse, não puderam, porque sobre ele havia uma palavra que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Fica de pé quem acredita na palavra. Obrigado. Não se mova agora. Ficou até agora, fique até o fim. Bote a mão no coração agora e diga assim comigo: a fé não sente. Bote a mão na cabeça assim e diga: a fé sabe. Diga de novo no coração, diga: a fé não sente. Diga: a fé sabe. Última vez, eu prometo, bote a mão no coração. Diga: a fé não sente. A fé
sabe. Olhe para mim. Enquanto você deixar seus sentimentos governarem as suas decisões, você só vai fazer o que você sente. E vai desgringolar tudo. Por quê? Porque fé não pode ser respaldada no que eu sinto. Porque hoje eu estou bem, aí se eu estou bem eu creio, aí amanhã eu estou mal. Fé não tem a ver com como eu me sinto, tem a ver com aquilo que eu sei a despeito, independente do que eu. É você chegar em casa, ter que lidar com alguém que tem sido tribuloso na sua caminhada, mas porque sobre a sua vida tem uma palavra, você sai desse culto animado, encontra com ela ou com ele depois de 4 caixas de cerveja e aquilo não rouba teu ânimo. Porque não tem a ver com como você se sente, tem a ver com o que você. E aí o que você sabe? Deus falou que vai salvar, então ele pode beber 4, pode beber 6. Eu vou ficar com aquilo que eu, porque o que eu sei foi o que Deus disse. Olha para aqui. Menos sentimentalismo, mais conhecimento. Eu comecei e não terminei quando eu falei porque Abraão, Moisés, Noé, Jó eram respondidos tão imediatamente. Sabe por quê? Porque eles não oravam o que eles sentiam. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com os nossos sentimentos. Deus é tão sensível ao que a gente sente que João não teve condições de medir o seu amor, quando na expressão máxima do seu amor ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus sente, Deus ama, Deus cuida, Deus guarda, Deus se importa. Porém, olha, o povo, vocês estão com frio? Estão com calor ou estão com frio? É? Porque eu acho que eles viram eu suando e ligou o ventilador para vocês. Tá frio, né? Pode ligar. Quem tá suando sou eu e eu já tô acostumada para ficar tranquilão. Porque eles estão com frio, não precisa não. É, pode desligar. Pra gente terminar na bênção. É melhor terminar quente do que terminar frio. Escute. Ah, perdão. Então segura a fumacinha aí um pouquinho. Ouça isso. Enquanto você só andar de acordo com o que você sente, você tem palavra, mas não vai acontecer. Porque não é o que você sente, é o que você sabe. Você tem que manifestar a palavra. Quando, Camila, mesmo quando você não sente? Porque não é como eu me sinto, é o que Deus falou. Aí Abraão orava, e quando ele orava ele dizia assim: porque tu disseste. Aí Moisés orava e Moisés dizia assim: porque tu disseste. Eles não oravam o que queriam, eles oravam o que Deus havia dito. Aí Deus fazia, porque Deus reage à sua palavra. Segura essa movimentação aí que eu quero fazer o que eu considero a oração mais importante da noite. Eu quero orar agora, mesmo sabendo que num culto missionário, provido de tantas caravanas, a maioria das pessoas que estão aqui, talvez 95%, seja crente até o tutano. Vendo a reação da igreja, sem dúvida são a maioria. Porém, tem alguém aí que entrou na caravana. Tem alguém aí que ficou sabendo do evento e entrou no culto. Tem alguém que é filho de alguém que é, mas você ainda não é. E eu preciso falar com você agora. Eu quero todo mundo bem ligadinho agora, ninguém andando, ninguém andando. Eu vou contar de 1 a 3 e vou fazer um convite. Eu disse que eu vou fazer um apelo ou um convite? Porque apelando eu estou a 1 hora e 35 minutos. Agora é convite, vai ser assim. Eu vou contar de 1 a 3. Quem estiver afastado dos caminhos do Senhor. Quem entrou hoje aqui está distante. Afastado. Se diz desviado. Ou participa de cultos, entrega oferta, crê em Deus. Mas na hora que a gente pergunta, quer fazer uma aliança com o Senhor? Você diz, hoje não. Você não sabe o número dos seus dias. E Deus está dizendo, pare de protelar. É melhor a incredulidade sincera do que uma falsa fé.
Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem gente aqui que precisa hoje vir ao altar e confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Só que por que não vem? Porque você sente que tem que resolver isso, sente que tem que resolver aquilo, ou fica esperando, olha para cá, fica esperando sentir alguma coisa para entregar a vida para Jesus. Você vê o povo chorando, você vê o povo se arrepiando, você vê o povo glorificando, aí você diz, eu não estou sentindo nada. Se eu sentir um arrepio eu vou, mas fé não é o que você sente, fé é o que você crê. Que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, creio. Quando a coisa aperta, você conhece o nome de um monte de santo, mas chama o nome de um só, e ainda é fervoroso, você diz, há poder no sangue de Jesus. Então se você crê, está na hora de confessar. E por que não confessa? Porque eu não sinto. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Ai, Camila, se eu sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Aqui não é sentimento, é decisão. Não precisa sentir nada, só precisa saber. Ele é o teu Deus? É Ele que você clama? Ele é o teu socorro? Quando a coisa aperta, é Ele que você reconhece? Ai, Camila, sou eu sim. Deus sabe, mas eu não vou aí na frente não, porque não precisa. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi a Simiso que criou isso. Foi o Senhor Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele disse. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai que está no céu. Então veja, a maioria das pessoas que não entregam a vida para Cristo numa confissão pública de fé, elas não fazem isso, não por não crer em Deus. Fé elas têm, elas não fazem porque sentem vergonha. Camila, mas se eu sinto vergonha, Deus vai me entender. Ele sabe, mas não concorda. Camila, mas o que eu faço se eu tenho vergonha? Vem com vergonha. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Isso não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você sabe. Sabe que precisa se consertar? Camila, eu sei tanto que para mim servir a Deus é uma coisa tão séria, que primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou. É por isso que você nunca vem, porque Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Camila, é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Depois que eu resolver, eu vou. Você quer resolver essa situação? Então vem você, o tico-tico e o fubá. Vem todo mundo, porque Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, enrolados, oprimidos. Ele não disse, e eu vos julgarei. Ele disse, e eu vos aliviarei. Então presta atenção. Eu vou contar de 1 a 3. No 3... Camila, sou eu. Se é você, eu vou pedir os rapazes ali do louvor para fazerem o fundo daquela canção que diz assim, e a igreja vai ajudar. Diz assim, ainda que para te servir. Eu conto 1. Se você não se enquadra no convite, tenha temor, não saia do seu lugar agora. Eu conto 2. Quem crê que Jesus tem salvação hoje para alguém aqui, levanta a mão e começa a interceder agora. 2,5. Se assim como ela, você sabe, Camila, sou eu. Deus falou comigo, eu estou afastado e preciso voltar hoje. Camila, sou eu, é você? 3. Tira o pé do chão agora e vem para o altar de Deus, que eu quero orar por você que está afastado. Continue orando, igreja. Continue orando. Eu estou te esperando. Levante a sua voz e diga. Eu entrego. Quando dobro, vai. Isso. Em meio a Ele. Oh, aleluia. Levante a mão, não pare de orar. Canta para Ele, canta para Ele. Aleluia!
Se você depende de Deus, não resista. É hoje, é aqui, é agora. Aleluia, Simiso vai cantar e vai dizer assim: pra te seguir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo. Eita, Jesus! Estenda a sua mão em direção ao altar de Deus agora. Oh, aleluia. Só os instrumentos. Estenda a mão em direção ao altar de Deus agora. Obrigada, minha irmã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós apresentamos cada uma dessas vidas diante do teu altar. E como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós ligamos na terra e te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria. Porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos aqui na terra o perdão dos seus pecados. Nós reconhecemos eles como filhos da luz, como filhos da salvação. Aonde havia uma legalidade, um pecado, aonde havia uma brecha, Senhor, passa em revista, cancela toda a obra do mal e inaugura na vida deles a partir de hoje novidade de vida, vida abundante e um novo ciclo de libertação acerca de todas as palavras que tu liberou sobre ela, sobre eles, acerca de cada uma delas. Cumpre de acordo com a tua vontade e glorifica, 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 glorifica o teu nome e nós te glorificaremos muito mais em nome de Jesus. Deus, ainda na tua presença, aonde houver alguém ao alcance da tua palavra, ao alcance da voz profética, nesta noite, alcança esta pessoa, repreendendo a incredulidade, fortalecendo a fé, jogando o ânimo dobre por terra. Aviva a tua obra, traz à memória aquilo que dá esperança para a tua igreja e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: aplauda o Senhor por estas vidas. Oh, aleluia! Diga ainda que eita, violão bom. Deus abençoe em nome de Jesus.